Olá pessoal, como foi o fim de semana? Esperamos que melhor do que o anterior e melhor do que o meu, porque como dá para perceber, eu peguei uma gripe muito forte nesse fim de semana e estou meio rouco. Seja bem-vindo de novo ao Mundial Telenotícias, o nosso canal de análises e opiniões sobre os fatos mais relevantes do dia. No programa de hoje nós vamos mostrar a manobra do governo para fazer campanha eleitoral em período que não pode. Ex-presidente do Banco Central alerta para o risco de destruição total da economia brasileira se Lula indicar um nome errado para substituir Campos Neto. E Jair Bolsonaro diz que Lula não tem interesse em acabar com os pobres e vídeo viraliza na internet. São os destaques que preparamos para você no nosso programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe com a gente. E a situação no Rio Grande do Sul ainda está bem complicada. O povo gaúcho, valente e solidário, merece todo o nosso respeito, admiração e apoio irrestrito. Mas esse sofrimento está indo longe demais. O nível das águas do Rio Guaíba voltou a subir nessa madrugada, chegando a quase 4 metros, 22 centímetros acima da marca de inundação. Os dados são da ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O que destoa dessa tragédia toda é o oportunismo de pessoas que veem uma chance de ganhar com a desgraça dos outros e não a desperdiçam. Isso é muito ruim e lamentável que faça parte do cotidiano de alguns desses seres humanos, ou melhor, de alguns políticos. Nós vimos coisas absurdas acontecendo e denunciadas pelos próprios gaúchos. Denúncias que foram feitas por causa da penetração do alcance das redes sociais. Caso contrário, já imaginou como seria? O caos estaria muito maior e ninguém ficaria sabendo das verdades. Essas pessoas que gostam de se aproveitar dessas situações de tragédia não pensam em ninguém, não pensam no próximo, não. Só querem saber de se dar bem. São pessoas que ainda não saíram do século passado e que continuam ressonando pensadores que não existem mais, que elaboraram suas teorias 1 século ou 2 atrás. O mundo mudou e essas pessoas não conseguiram acompanhar a evolução dos tempos. E isso está acontecendo em todas as esferas da administração federal. Ninguém consegue ter ideias produtivas. Pensam apenas em agradar o rei, o magnífico. E qualquer um que pense diferente dele, que critique as ações intempestivas, é logo afastado do círculo e taxado de infiltrado ou antidemocrático. E todos os conselheiros, os que deveriam ser técnicos bem treinados, acabam vendados, sem capacidade alguma de visão, e ajudam a levar o país cada vez mais para o abismo. A situação tem ficado bastante séria. E será que tem mais alguém observando isso? Será que tem gente de orelha em pé, vendo que o curso é de colisão contra um imenso iceberg? Imagina o que diriam se o presidente anterior aproveitasse a tragédia do povo gaúcho para fazer propaganda política das ações do governo em ano eleitoral. Será que haveria uma enxurrada de ações contra ele no TSE? No Tribunal Superior Eleitoral? Será? E quais seriam as chances dele ser cassado e ficar inelegível por vários anos? A chance seria total, arriscamos dizer que seria até de 100%. Mas vamos analisar o que está acontecendo no momento atual para aquela região sul do país. O governo federal, na pessoa de seu mandatário, autorizou
a importação de inúmeras toneladas de arroz vindo da Ásia. Produto produzido com agrotóxico, veneno, que é proibido em território brasileiro. E o que é pior, sem o verdadeiro risco de desabastecimento. Os produtores gaúchos asseguraram que mesmo com a enchente e perda de boa parte da safra, ainda não é o suficiente para se comprar arroz de fora, arroz importado, que pode trazer danos sérios à saúde de quem o consumir. Não há essa necessidade no momento, mas o governo quer fazer chegar na casa do consumidor ou no que sobrou dela a mensagem subliminar, aquela que apenas o seu subconsciente detecta, de que o governo federal está presente, está ali, que você está comendo porque o governo está providenciando, para que você olhe para a marca dele, a logo do governo federal, e se lembre dele na hora que lhe for cobrado nas eleições municipais. Isso é campanha desleal e fora do tempo autorizado, do tempo permitido. O governo quer ensacar e colocar a marca dele como se fosse um bilhetinho, pedindo que o eleitor se lembre dele. É coisa parecida como na década de 80, quando uma famosa fabricante de geladeiras e máquinas de lavar roupas ganhou o país inteiro com uma campanha de fixação da marca na cabeça dos consumidores. Isso não pode acontecer de jeito nenhum com base nas leis eleitorais do país. Aquele que as infringe está cometendo delito eleitoral sério e deve ser punido conforme está determinado. O deputado federal Ivair de Mello, do PP do Espírito Santo, enxergou isso. Teve a sensibilidade de perceber essa, que chamou de medida ilegal do governo federal. Ele disse, aspas, Lula está aproveitando a desgraça do Rio Grande do Sul para acabar de arrebentar o agronegócio. Imagina vender mercadoria com o logo do governo. Isso é crime eleitoral. Fecha aspas. O deputado disse ainda suspeitar das intenções por trás da importação dos grãos, afirmando que o governo Lula quer comprar e sustentar relações exteriores, sabe-se lá com quem? E que mais de 7 bilhões de reais foram destinados para a compra de toneladas de arroz sem destino certo. Aprovou, saiu e voltou com o arroz já ensacado e com a logo do governo nas embalagens. Um outro deputado, José Medeiros, do PL do Mato Grosso, anunciou que vai pedir a convocação de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, para explicar essa importação de arroz. Enquanto isso, o caos ainda se faz presente. 172 pessoas já perderam suas vidas por causa dessa tragédia. E ainda tem gente querendo se dar bem. É impressionante isso. Talvez se ficasse mais low profile, mais quietinha, teria muito mais resultado positivo em termos de retorno, em termos de bônus social e político do que está tendo agora. O problema é que essa gente, como dissemos no início do programa, ainda está presa a ideologia e pensamentos de séculos passados. Se não souberem como se adaptarem, vão afundar o navio. Agora imagine se tudo isso estivesse acontecendo no mandato do ex-presidente Bolsonaro, hein? Como a esquerda estaria batendo pesado? É isso que nós não gostamos, da hipocrisia. Diz que não pode, criticam a beça, mas quando é feito por eles, ou por alguém que eles se simpatizam, aí tudo pode. Fingem que não estão vendo nada, e se alguém ver, saem logo dando uma explicação chula para justificar o ato. Hipocrisia pura. Mas está todo mundo vendo? E não é só isso, não. A economia, para quem não acreditava, dá sinais sérios o tempo todo de que está cambaleando, que está doente, que não aguenta chegar até 2026
nesse ritmo que estamos vendo. Não aguenta. Tem gente que, sem informação, anda dizendo que não é bem assim, que a economia está bem e coisa e tal, que não passa de pessimismo de mercado, de economistas fajutos de plantão, interessados apenas em minar as forças do governo atual. Só que não é assim. A coisa está mesmo acontecendo do jeito que estamos mostrando. E não adianta o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizer que olha para os indicadores e não vê nada do que o mercado está dizendo. Se ele não consegue enxergar, deve ter algo de errado com ele. O boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, que é independente, que não tem nada, absolutamente nada a ver com o governo que está aí, mostrou uma outra realidade preocupante. Uma estimativa de aumento das taxas de juros e inflação para esse ano, até o final dele, e para 2025 também. Isso significa que não adiantou ceder às pressões do presidente Lula e baixar a taxa Selic, que só piorou a coisa toda. Não aconteceu o que os técnicos do governo queriam, ou seja, mostrar que uma taxa baixa de juros iria favorecer o crescimento da economia. Não favoreceu. E o Copom já trabalha com uma taxa de fechamento do ano na casa dos 10,25%, ante os 10% da semana passada. Entendeu? Está oscilando, e muito rápido, e para cima. Ou seja, mesmo que os números ainda sejam insignificantes para o ponto de vista de alguns do governo, eles revelam um fracasso preocupante da equipe econômica em controlar a onda de aumento. Os caras não conseguem e ainda pedem a redução dos juros cada vez mais. O que acontece se os juros caírem? Os investidores perdem a motivação de manter o dinheiro aplicado no Brasil e decidem colocar no mercado. E dinheiro no mercado significa aumento de preços e, consequentemente, inflação. Entendeu? A situação só não está pior hoje por causa do atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto, que tem conseguido frear o avanço do rolo compressor da inflação. Se não fosse por ele, tudo já estaria perdido. E os técnicos do atual governo não sabem disso? Sabem sim, e muito bem. Mas é aquilo que começamos falando. Cercam o presidente e falam apenas o que ele quer ouvir, para agradar. Partindo daí, saem para tentar realizar, materializar o desejo do chefe, mesmo sabendo que não vai dar certo. Armínio Fraga, lembra dele? Foi presidente do Banco Central nos governos Lula, lá atrás. Muito consultado pela ex-presidente Dilma Rousseff também. Pois ele, até ele, que fez parte do governo PT, está assustado com o rumo que a economia brasileira está tomando. No último sábado, 1º de junho agora, Fraga disse que está havendo alguma insegurança na troca do comando da autoridade monetária, se referindo à troca do presidente do banco, Costa Neto, Campos Neto, daqui a 6 meses. Em entrevista ao jornal A Folha de São Paulo, Fraga afirmou que uma troca equivocada de presidente poderia resultar em um fiasco político com a alta da inflação e a perda de confiança do mercado. Obviamente que ele está preocupado com o nome que Lula vai indicar e colocar no comando do Banco Central. Com toda certeza será uma pessoa que vai fazer o que ele quer que se faça, que se baixe as taxas de juros ainda mais. Então, Fraga disse o seguinte, abro aspas. No que diz respeito ao Banco Central, já havia alguma insegurança com relação à troca do comando. É um momento importante. Se quem entrar se meter a besta, a inflação começar a subir e o mercado perder a confiança, vai ser um grande fiasco político, inclusive, e rápido. Fecho aspas. Oh boy, se o cara que era do time do PT está vendo isso e avisando, será que vão continuar levando a coisa toda pelo mesmo caminho? O país não aguenta chegar até 2026 assim. Não aguenta. Hoje, Campos Neto está segurando como uma barragem bem sólida. Mas e amanhã?
no ano que vem. Acabou. E aí, será que tem alguém mais de olho nisso? Alguém mais preocupado com essa situação? Não se trata de ter bola de cristal. São estatísticas. O ex-presidente da autarquia afirmou ainda que a reunião de maio do Copom e o afrouxamento da meta fiscal foram um sinal claro desse fiasco. Ele critica a posição do governo em relação à política monetária e fiscal e concluiu dizendo o seguinte, aspas de novo, esse discurso assim mais frouxo na política monetária só atrapalha porque fica desconfiança. E havendo desconfiança com relação à moeda, o custo aumenta. É uma tristeza ver como a coisa está sendo conduzida. As pressões políticas explícitas, os ataques ao Banco Central, a ideia de que responsabilidade fiscal é uma grande maldade. Fecha aspas. E ele está certo. É preciso, sim, ter responsabilidade fiscal, saber como administrar as contas e não sair por aí praticando medidas populistas sem o menor conhecimento real de economia. O mundo mudou. Está todo mundo agora vendo e alertando que isso não vai dar certo, esse negócio de interferir na política monetária do Banco Central. Depois que a coisa explodir, vai ficar para quem apagar o fogo? O governo que vai entrar? Aí vão passar os 4 anos de mandato consertando e consertando estragos deixados pela incompetência do governo anterior e ouvindo o PT dizer o tempo todo que não faz nada, que esse governo não faz nada, que é um governo inoperante, que no tempo do Lula se fazia isso e aquilo, se baixava as taxas de juros e por aí vai. É assim que essa gente sobrevive para voltar depois e pegar as estruturas consertadas dando resultado para destruir tudo de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Mas os tempos mudaram. Quer um outro exemplo? Vamos lá. Ricardo Berzoini. Ele foi presidente do PT e ministro das Comunicações do governo Dilma. Ele também concedeu uma entrevista no fim de semana e arrebentou com o partido. Disse que o PT está passando por um processo de envelhecimento e precisa de renovação. Berzoini trabalha atualmente com aconselhamento para partidos políticos e disse acreditar que o PT enfrentará um desempenho bem modesto nas eleições municipais. Mas quem está sendo modesto é ele. O país inteiro está vendo isso, o que está acontecendo nesse momento, e dará sua resposta nas urnas em novembro, com toda certeza. O resultado pode ser ainda bem pior do que ele, o Berzoini, está prevendo. E ele disse, aspas, esse quadro exige uma atenção da liderança do partido, que é fomentar a renovação, tanto no âmbito da militância quanto do ponto de vista da representação do parlamento e da disputa por prefeituras para formar uma nova geração. A geração que fundou o PT está com mais de 60 anos. É preciso ter um ímpeto renovador. Fecha aspas. E o que ele quis dizer com isso? O que você entendeu? Que não dá mais para Lula, Gleisi Hoffmann e tantos outros radicais do partido que continuam pensando como se estivessem no século passado, achando que as mesmas ideias irão funcionar em 2024 como eles pensavam que iriam funcionar em 2003. Não vão. Berzoini está certo. Essa gente que ocupa o governo hoje se perde a cada momento. Não sabe o que fazer com as novas tendências, com as novas tecnologias, não se preparou para os dias modernos. Tudo o que pensam hoje não vai funcionar porque foi embasado em ideias antigas, adaptadas para outras realidades. E eles, os que estão hoje aí, não conseguiram acompanhar o avanço das tendências. Tem de renovar mesmo, se quiser continuar existindo. Caso contrário, fecha as portas e sai de fininho. Pega o banquinho e sai de mansinho. Abre espaço para se montar um outro partido, com viés e ideologia menos radicais.
Os caras estão batendo cabeça para tentar entender o que aconteceu no Congresso na semana passada, onde perderam de lavada, mesmo com a promessa de liberação de verbas, de emendas adoidado. Todo mundo sabe que o dinheiro vai acabar uma hora e não vai dar para ficar comprando os outros a todo momento, como tem feito. Não dá. Algo está acontecendo e os líderes atuais do partido não estão conseguindo enxergar. Vai dançar todo mundo? Lula continua com as mesmas ideias. Veio com papo de renovação da indústria naval, como foi no passado, lembra? Mas você se lembra dos petroleiros Zélia Gattai e Irmã Dulce? Custaram aos cofres públicos mais de 300 milhões de reais cada um e não chegaram a sair do estaleiro, não foram concluídos. Entraram do mesmo jeito, com a mesma conversa, com a mesma promessa de modernização e expansão da frota da Transpetro. O dinheiro foi gasto e os navios ficaram incompletos, não terminados, e a Transpetro decidiu parar a produção porque faltou dinheiro para a conclusão do projeto, não tinha mais dinheiro para pagar as prestações do empréstimo feito ao BNDES. Já imaginou isso? Ou seja, os caras gastaram à vontade, meteram a mão no dinheiro que era para a conclusão dos navios, fabricação e conclusão desses navios, e não terminaram. Eles estão enferrujando no estaleiro. Tem mais. A Andrade Gutierrez e a Odebrecht ganharam a licitação do governo para tocar as obras de expansão da usina de Abreu e Lima. Essa refinaria foi palco de um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, motivo central na trama da Operação Lava Jato, envolvendo justamente essas mesmas duas empreiteiras. E agora elas retornaram ao local do crime, como disse o vice-presidente Geraldo Alckmin. Voltaram com todas as bênçãos do governo do PT. As obras estão previstas para começarem já nesse segundo semestre. Andrade Gutierrez e a Odebrecht, que hoje mudou de nome, se chama Novo Nó. E por que isso acontece ainda? Porque o PT só tem gente antiga, com ideias antigas. Lula foi condenado na mesma operação com acusações de ter as mesmas ideias que externa hoje em dia, na sua versão turbinada de governo. O Lula 3 é uma vergonha que agride a inteligência do povo brasileiro médio. Médio. Já no médio para cima, já está ofendido. E todos agem com apoio dos outros poderes, sem que ninguém possa reclamar de nada ou recorrer. Como as empreiteiras envolvidas em escândalos de corrupção, com confissões dos crimes e apresentação de provas, voltam a concorrer e a ganhar as licitações para a mesma refinaria que originou os escândalos. Como pode isso? É difícil de entender. Ricardo Berzoini e Armínio Fraga, que já foram de dentro da casa, estão alertando para dias piores, bem piores, que ainda estão por vir. E agora um pequeno intervalo, hora de falar da saúde sexual. Se você tem algum problema de falta de ereção e quer voltar a sentir aquele prazer todo que sentia antigamente, se liga aí no recado da Max Viril, que é importante. Já voltamos. Olha só, sabe aquele momento em que você tem que comparecer? E aí a coisa não dá muito certo. A gente sabe bem, né, Paulo? Olha, eu quero avisar que tem solução. Tem. E tá mais fácil do que você imagina. Quem vai falar sobre isso é o André. Tudo bem, André? Tudo bem, querido? Tudo Bom te ver de novo aqui. Eu também muito feliz de estar aqui Fala com todos vocês dessa também. solução. Hoje, Power 40 da Max Viril Suplementos se tornou referência nessa questão de resgatar a autoestima, de resgatar a ereção que o homem tinha quando jovem. Por isso que eu falo, é você novo de novo. E hoje, através do Mundial Telenotícias, milhares, eu estou dizendo milhares de homens... Isso é bom. Tomaram conhecimento desse tratamento, estão se cuidando
e estão tendo uma nova qualidade de vida. Porque o homem, quando tem esse tipo de problema, muitas vezes ele quer ficar quietinho no canto dele. Deixa eu ficar quietinho aqui, às vezes ele nem procura a mulher, né? A mulher acaba achando até que tem outra, isso e aquilo. Mas a questão é que ele tem medo de chegar na hora e não comparecer, não manter ali a ereção. Porque o homem conhece a própria ereção e ele sabe quando está firme e quando não está. E a mulher também sabe quando está mais rígido e menos rígido. Então o cara percebe que tem coisa errada. Ele fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu falo que eu estou passando por isso ou fico quietinho? Você não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Eu costumo dizer que o nosso organismo, ele precisa de vários tratamentos. Por exemplo, se você tem uma gripe, você vai buscar um antigripal, né? Se você tem uma alergia, lógico, você vai tomar um antialérgico. Se você está com esse problema de falta de ereção, tá aqui o tratamento, gente. Power 40 da Max Viril Suplementos. Um tratamento 100% natural, aprovado pela Anvisa. Um tratamento totalmente diferente de tudo que você já viu. Ah, mas isso eu já ouvi. Já outro cara apareceu outro dia falando a mesma coisa, que é diferente de tudo que você já viu. Você não vai precisar tomar todos os dias, viu? Como assim? Ele foi utilizado nanotecnologia na sua formulação, para que o organismo do homem tenha uma rápida absorção e uma longa duração. Com o Power 40, você vai tomar 1 ou 2 cápsulas a cada 3 dias, né? Porque ele tem essa longa duração. Então, você está a fim de namorar de manhã? Beleza, bora lá. Você está a fim de namorar à noite? Beleza também. É você novo de novo. E repito, fórmula exclusiva, é aprovado pela Anvisa e não é vendido em farmácia. É somente por esse telefone que eu vou passar agora. 0800 323 0090. E o que é importante, André, que você não mencionou, você começou a falar e eu me toquei aqui. Diga. As mulheres também podem querer esse produto porque os maridos, às vezes, eles ficam com vergonha de dizer, e a mulher sabe. Sim. Então a esposa pode tomar iniciativa e comprar o produto, que também resolve. Porque além de cuidar... Exatamente, Paulo, bem lembrado, olha, é bem observado, inclusive. Além dessa questão da falta de ereção que ele vai agir, tem a questão também de cuidar da próstata, porque ele tem licopeno para diminuir o inchaço da próstata, ele tem feno grego, que é uma erva medicinal que vem da Europa, que cuida do colesterol, da pressão arterial, gente, equilibra aí, né, a pressão, melhora e muito a circulação, equilibra a questão do açúcar no sangue. Você que é diabético, que acha, é por causa do remédio da diabetes, é ele que está me deixando, né, sem a ereção, quanto maior a glicemia, pior fica a sua circulação. Então nós temos aqui o feno grego que vai te ajudar e muito. Repito, Power 40 da Max Viril Suplementos, resultado imediato. Por isso que a recompra lá na Max Viril Suplementos tem sido cada vez maior a cada dia. Que legal. Qual é o telefone? 0800 323 0090. Vou repetir, 0800 323 0090. Agora, quem quiser comprar, André, precisamos de coisa aí, precisamos de promoção. Tem que falar que está assistindo o Mundial Telenotícias, aproveite a oportunidade, fala, assisti lá no Paulo, eu quero um desconto bacana. 60% de desconto para as 1000 primeiras ligações. André, e presente, tem? Claro que tem. Dá uma olhada aí, esse kit de churrasco, vai ser presentaço aí para você, curtir inclusive com a sua família. Então fica aqui o meu recado. Volte a ter o autocontrole, volte a ter a sua autoestima resgatada aí, né? Voltar a ter aquela ereção que você tinha quando novo. A gente chega a uma certa idade, a gente sabe que o nosso corpo vai modificando, nós precisamos de ajuda. E a ajuda está batendo a sua porta agora com Power 40 da Max Viril Suplementos. Diz o telefone de novo, André. 0800 323 0090. Vou repetir, 0800 323 0090. Então é o controle absoluto, né? Exatamente, agora, né? É você no controle sempre. Que bom. Então vamos ficar ligado, né? O Power 40. O Power 40 e a promoção é muito boa. Agora é só a turma ligar. Atitude. Que vai dar tudo certo. 0800 323 0090. É isso aí. E já passou, olha, de 1000 vendas há muito tempo
E o anunciante está sustentando aí o desconto de 60%, hein? Não perca, aproveite. E já voltamos com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Como deu para perceber, eu peço até a compreensão sua para a minha voz hoje aqui. A gripe pegou no final de semana, é uma gripe que vai e desce, está numa montanha russa e está querendo tirar a voz. Então eu estou falando mais baixinho, que aí a gente consegue chegar até o final do programa, tá bom? Nesse domingo, o ex-presidente Bolsonaro esteve em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, na campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Foram arrecadadas muitas toneladas mesmo de produtos para higiene pessoal principalmente. Muita gente também esteve presente, como é comum, como sempre acontece em todas as aparições públicas do ex-presidente. E desta vez, ao pegar o microfone, Bolsonaro reclamou da perseguição que sofreu e comentou sobre as intenções do atual governo. Disse que o presidente Lula não tem interesse algum em acabar com os pobres. Veja o que ele disse. Para chegar ao poder, para depois se manter no poder. Se o cara é o pai dos pobres, se acabar com os pobres, ninguém vota mais nele. Não interessa manter o povo pobre. Essa semana, por exemplo, ontem votou na Câmara, no frente ontem, taxação de importações daquele produto lá da China. A proposta é do PT, é do Lula. O que ele fez? A turma desse tempo da férias botou nas redes sociais que eu aprovei. Eu não tenho mandato, não sou deputado, não sou líder de partido, não sou presidente do partido. Os caras sempre compram terceiros pelas covardias que eles fazem. Ok? Então, não sou padre nem pastor, não estou pregando nada aqui, estou falando de uma passagem bíblica. Eu sou católico e entendo a Bíblia como uma caixa de ferramenta no ser humano. O que me elegeu presidente, em grande parte, foi uma passagem bíblica, que ninguém gosta, né? Ele conhecer a verdade vos libertará. A verdade dói. A verdade, muita gente não quer ouvi-la. Quer viver na penumbra, na sombra da mentira, que é muito mais fácil. Agora, a verdade liberta a gente. Um relacionamento, um casamento fundamentado na verdade vai durar a vida toda. Se for na falsidade, na mentira, não vai durar. A política é a mesma coisa. Para mim, seria muito mais fácil estar do outro lado. Para quem está do lado de cá, está ameaçado o tempo todo, acusado de fazer um montão de coisa errada, mas não provam nada. É baleia, é joia, é vacina, é móveis que teria sido roubado lá no Alvorada e depois aparece. É carpas, que eu assassinei carpas quando deixei o governo. É só isso, mais nada. É a coisa de corrupção. Eles chamam de tudo, mas não me chamam de ladrão. Agora, quem quer fazer a coisa certa, não é fácil. É mais difícil. Porque muitas vezes o nosso povo gosta de ouvir as mentirinhas doces. É igual dois jovens namorando, entende? Olha, a gente vai morar até debaixo da ponte. Eu vou te dar lua. Eu vou te dar picanha e cervejinha. Mas a realidade é outra. Completamente diferente. Por verdade, você vai longe. Você começa a selecionar seus amigos. Não aqueles oportunistas de problema. Você está numa boa, achando de amigos do lado. Rouba uma trovoada, a galera vai toda embora. E é isso aí. Vai dizer o quê? Não podem mesmo chamar ele de ladrão. Tentaram de tudo quanto foi jeito, pegá-lo pelo rabo, mostra isso, mostra aquilo, mostra isso, mostra aquilo, mas não consegue se provar nada. O presidente é católico, o ex-presidente se mostrou católico, disse aí. Não roubou, não houve escândalos no governo de corrupção. E a turma mesmo assim, aliás,
ainda teve, né, o ministro da Economia, que a gente não pode deixar de dizer, que foi brilhante, foi eleito o melhor ministro da Economia do mundo. Entregaram o país com superávit, tudo arrumadinho, e não conseguiram fazer mais porque a estrada estava esburacada. Já vinha estragada lá de trás. E aí não gostaram dele por quê? Porque falava como os militares do regime que impôs um monte de coisas, censuras, truculência. Ficaram com medo de que ele voltasse com o regime do passado. Ele cortou Rouanet, cortou verba para as empresas de comunicação aberta. Na verdade, nem cortou, né? Equilibrou. Tirou esse negócio de mais para um e menos para outro. Equilibrou. E falou uma verdade. Ou seja, o próprio presidente Lula disse um tempo atrás que quando uma pessoa muda de status social, mesmo que seja um degrauzinho sequer, já não quer mais saber do PT. Bom, não sabemos se isso é verdade, mas foi o próprio presidente Lula quem disse isso. E que o partido não estava mais sabendo como conversar com essa gente, como chegar até essa gente, dado ao espaço que perde a cada dia. E agora, para encerrar o programa de hoje, que eu estou ficando realmente sem voz, um pouquinho do internacional. Os mexicanos foram às urnas nesse domingo para as eleições majoritárias e a física Claudia Sheinbaum, de 62 anos, da coligação Sigamos Haciendo Historia, foi eleita a primeira mulher a assumir a presidência do país em 200 anos. Claudia Sheinbaum é nascida na Cidade do México e faz parte da segunda geração da família dela a criar raízes no país. Seus avós eram judeus, avós maternos, saíram de Sófia, capital da Bulgária, em 1940 e foram diretamente para o México. O partido dela é de centro-esquerda e a candidatura, esse que foi o problema, foi apoiada pelo presidente que está saindo, Andrés Manuel López Obrador, que não fez um bom governo no país. No México, o presidente não pode concorrer a uma reeleição e Cláudia deverá ficar no comando do país até 2030. Durante o tempo em que esteve à frente do México, Andrés Obrador deixou que a violência saísse do controle e tomasse conta do país, tirando a vida de mais de 188 mil pessoas. Isso no governo de Andrés Obrador. As gangues de rua e traficantes de drogas pesadas estouraram no México inteiro. A economia também foi arrastada para a lama e o número de imigrantes fugindo para os Estados Unidos aumentou assustadoramente. Tudo isso no governo do senhor esquerdista Andrés Manuel López Obrador. O curioso é que o povo votou pela continuidade do sistema. E sempre com o mesmo discurso de todos e de todas e de todes. Inclusão social, redistribuição de renda e divisão de propriedades. Está tudo lá, na cartilha deles. E ela foi eleita com base nisso. O cara ficou mais de 5 anos no poder e não conseguiu fazer absolutamente nada do que sempre prometeu. O México não tem nada disso. O México não tem inclusão social. O México não tem justiça social, não tem distribuição de renda. E o povo ainda vai lá e acredita nas mesmas histórias de sempre. Deveria pegar o Brasil como exemplo. E ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, nos dê um like e compartilhe o máximo que puder. Também, se der, peço que se inscreva para a gente ver se consegue chegar nos 500 mil inscritos bem rapidinho. Vamos lá, nessa missão. Um grande abraço, obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima. Até lá!